Olá, pessoal. Começa mais um Criminal Simples Podcast. Sou Augusto Rodrigues, especialista em ciências criminais. E eu sou o Kalil Hashem, advogado criminalista e bacharelando na primeira turma de criminologia do Brasil. Então, pessoal, eu e o Kalil viemos aqui conversar a respeito de uma decisão muito interessante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que concedeu a indenização a uma parte que foi presa cautelarmente num processo de homicídio. Então, nessa decisão do Tribunal de Justiça, o que ocorreu? Tinha uma pessoa que houve ali a imputação de um suposto crime de homicídio. Durante o inquérito policial, foi determinada a prisão cautelar dessa pessoa, uma decisão assim que não houve a fundamentação concreta para demonstrar ali o perigo libertatis ou mesmo o indício de autoria delitiva, né, o chamado fumus commissi delicti. Posteriormente, ele foi denunciado. Houve ali na fase preliminar do Tribunal do Júri, instrução preliminar para verificar se seria pronunciado ou não. Durante essa instrução, o Ministério Público, em alegações finais, se manifestou pela impronúncia desse acusado, diante da ausência de indícios suficientes de autoria. Diante dessa manifestação do Ministério Público, o juiz, então, exarou a sentença, impronunciando esse acusado. O que ocorre? A questão é que ele ficou aproximadamente 6 meses preso cautelarmente. Posterior a essa ação penal, ele ingressou com uma ação indenizatória em face do Estado do Paraná, em que, em primeiro grau, foi julgado improcedente, subiu o recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado, em que o relator proferiu um voto concedendo essa indenização. E assim, a terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria de votos, concedeu a indenização por entender que aí sim haveria um dever de indenizar por parte do Estado do Paraná, diante dessa violação no direito à liberdade, já que ele foi preso cautelarmente sem indícios de autoria delitiva. Uma outra questão interessante desse julgado, que eu vou citar para vocês agora, é a apelação cível número 4375-17.2017.8.16.0167 da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de relatoria do desembargador Jorge de Oliveira Vargas, com julgado, data de julgado em 20 de setembro de 2022. O relator, além de entender que essa decisão da prisão cautelar ela foi genérica, né, porque não especificou o perigo de liberdade ou a demonstração do fumo commissi delicti, além dessa fundamentação, o relator ele aplicou o teor do artigo 302 do Código de Processo Civil. Como assim Código de Processo Civil? Lembrando que o Código de Processo Civil ele pode ser aplicado subsidiariamente ao processo penal, conforme o teor do artigo 3º do CPP. Então, como ele fundamentou essa decisão? No teor do artigo 302 do CPC, sendo aplicado ali no processo de conhecimento uma cautelar e ao final do processo de conhecimento tendo uma sentença de improcedência, aquela parte autora que foi beneficiada por essa decisão cautelar, ela terá que indenizar a parte prejudicada pelos danos aí sofridos. Então, como assim? O que ocorreu nesse caso? Pode ser aplicado, então, por analogia, no seguinte sentido. O Estado aplicou uma cautelar de prisão a esse acusado, e tendo ali uma sentença de impronúncia, né, que podemos entender, houve ali uma sentença de improcedência para uma pretensão acusatória do Estado. Houve um dano, houve um prejuízo para esse acusado, que ele ficou preso cautelarmente por quase 6 meses. Então, com base nesse entendimento, o relator entendeu que caberia, sim, ao Estado indenizar essa parte por essa prisão cautelar
em razão de uma posterior sentença de impronúncia. Calil, você quer comentar alguma coisa? Bom, primeiramente, eu gostaria de comentar, né? Acho que é importante a gente comentar que foi uma decisão que me surpreendeu, na verdade, positivamente. Já vi pedidos parecidos serem negados pelo Judiciário aqui do Paraná. Então, realmente foi uma surpresa para mim essa decisão que você trouxe aí para a gente comentar. Mas, do meu ponto de vista, totalmente acertada, né? Porque se a gente analisar ali, por exemplo, o artigo 312 do Código de Processo Penal, que trata sobre a prisão preventiva, o artigo ele afirma que a prisão preventiva ela pode ser decretada de acordo com todos aqueles requisitos ali, talvez para garantia da ordem pública, ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, para ter uma decretação de prisão preventiva, é necessário que exista indícios suficientes da autoria e indícios de que realmente o estado de liberdade daquela pessoa gera um perigo para a sociedade, enfim. Então, se essa prisão preventiva ela foi decretada com uma argumentação genérica ali e posteriormente realmente o acusado foi absolvido por falta de indícios de autoria daquele delito, quer dizer que no momento da prisão preventiva já não existiam indícios suficientes de autoria. Então, durante esse período de 5 meses, quase 6 meses que essa pessoa ficou presa, a vida dessa pessoa parou e o dano gerado tanto para essa pessoa quanto para os familiares, para os amigos, para as pessoas próximas foi imensurável. E uma coisa que acredito que seja até difícil de você calcular essa indenização, né? Para você realmente ressarcir essa pessoa pelo tempo perdido e por uma liberdade que foi privada injustamente. Eu digo que essa decisão me surpreende porque não é novidade, né? Prisões preventivas decretadas sem o fundamento necessário e que posteriormente, eventualmente, acabam resultando em absolvição. E, como eu disse, foi a primeira vez que eu vi uma decisão nesse sentido de realmente conceder essa indenização. Então, pessoal, conforme consta desse julgado do tribunal, que eu peço licença para vocês para fazer algumas citações aqui, então consta do julgado, da fundamentação do julgado. Portanto, extrai-se da supracitada sentença de pronúncia que, após a instrução, verificou-se a ausência de indícios de autoria delitiva por parte da pessoa, né, que ali foi imputada, o que seria um dos requisitos para a decretação da prisão cautelar, ou seja, a demonstração do fumus cumensi delicti. Ademais, também se verifica que a decisão que decretou a prisão preventiva não ficou demonstrada de forma concreta o periculum libertatis, nem mesmo foi apontada a impossibilidade de fixação de algumas das cautelares diversas da prisão, conforme o teor do artigo 319 do Código de Processo Penal. Calil, é uma coisa que a gente vê de forma corriqueira, né, entre as decisões de prisão cautelar, que o juiz, ele muitas vezes não fundamenta, porque não aplicou as cautelares diversas da prisão, ou porque elas não seriam suficientes, né? Pelo menos muitos casos que eu observo, o juiz já de primeira já fixa ali uma prisão cautelar e nem comenta a impossibilidade, no caso concreto, de aplicar uma cautelar diversa, né? Qual que é a tua percepção a respeito? Sim, exatamente. E coincidentemente que a gente está gravando esse podcast hoje, ontem eu consegui uma decisão de reversão de uma prisão preventiva, justamente com base nessa questão, né? Eu assumi o caso recentemente e o acusado ele tinha sido preso no começo do ano e a juíza plantonista, na época dos fatos, decretou a prisão preventiva. Não teve audiência de custódia, não teve manifestação da defesa, não teve nada. E recentemente eu assumi o caso e entrei com esse pedido de revogação da prisão, né? Primeiro pelas ilegalidades da audiência de custódia que não aconteceu, enfim, de ausência de manifestação na defesa, e também por essa ausência de argumentação a respeito da necessidade, né? Foi uma prisão preventiva decretada durante o plantão de uma forma totalmente genérica e também sem abordar essa questão do porquê que não poderiam ser aplicadas outras medidas menos danosas ao acusado. Ele foi preso no começo do ano.
ainda não teve uma sentença e ele estava até agora preso preventivamente. A decisão saiu ontem para dar provimento na revogação dessa prisão preventiva, com a aplicação de tornozeleira eletrônica. E a fundamentação do juiz da comarca, que agora já não era mais o plantonista, foi justamente que a decisão da juíza plantonista naquela época carece de fundamentação, da fundamentação necessária e da demonstração do perigo que aquela pessoa que foi presa em flagrante no momento, do perigo que essa pessoa representaria para a sociedade. Então, realmente, foi uma prisão com ausência de fundamentação necessária, mas que manteve o réu preso até agora. Acredito que foi aí uns 8 meses, pelo menos. Então, é uma situação muito complicada. A gente começa a pensar até se realmente não caberia uma indenização nesse caso também. Pois é, Calil, eu mesmo, na atuação que eu tive no tribunal, como assessor de magistrado, já atuei também ali em câmaras criminais, fazia ali, auxiliava o magistrado, o desembargador no estudo e elaboração de minutas de habeas corpus. Eu verificava que muitas comarcas tinham-se ali decisões determinando a prisão cautelar também de forma genérica, né, sem demonstrar o perigo da liberdade, ou pelo menos ali um indício de autoria do crime para justificar essa prisão cautelar. E confesso que eu, particularmente, nunca vi uma decisão que determinou a prisão que, pelo menos, ele fizesse menção ao 319 para afastar alguma cautelar diversa da prisão, né? Lembrando que você tem várias hipóteses, né? Na época eu atuava nessa parte de crimes contra a administração pública, né? Em muitas situações você pode até determinar o afastamento da função pública e os juízes simplesmente já aplicavam a prisão cautelar. Então, eu mesmo nunca vi uma decisão assim que fosse, pelo menos, enfrentada a impossibilidade de se fixar uma cautelar diversa da prisão, conforme determina o 319. Continuando a leitura do teor do julgado, eu acho que é bem interessante citar para vocês, consta aqui do julgado, continuando, sobre as medidas cautelares também não pode se perder de vista o que dispõe o CPC, que pode ser aplicado por analogia ao processo penal, a teor do artigo 3º do CPP. Portanto, consta do diploma processual civil, artigo 302. Independente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável. Esse é o teor do artigo 302, inciso 1 do CPC. Então, conforme se extrai desse dispositivo do CPC, tendo ali a parte autora pleiteado uma medida cautelar e ao final da fase de conhecimento ela tiver uma sentença desfavorável, se aquela medida cautelar causar então um dano à outra parte, essa parte beneficiada ela tem assim que indenizar pelo prejuízo causado. Então a gente pode, por analogia, entender que o Estado ele aplicou uma cautelar extrema, que é a cautelar de prisão, a requerimento da acusação, que também é um órgão do Estado, estaria atuando aí como uma das partes do processo, né, também. Exatamente. Houve ali a pedido do Ministério Público a decretação de uma prisão cautelar, né, que foi deferida pelo Estado, e após a instrução preliminar do júri, não foi verificado indício suficiente da autoria, então o juiz sentenciou pela impronúncia. Então a gente pode aplicar por analogia, né? Houve uma sentença desfavorável ao Ministério Público, então ali haveria sim um dever de indenizar, porque uma prisão, é claro, que tem ali um dano presumido, né? Você ficar quase 6 meses encarcerado, certamente algum dano você vai sofrer, como você falou, é um dano psicológico, a tua liberdade, né? A vida e a liberdade são os nossos maiores bens, né? Você está privado de liberdade, você mesmo citou, você está impedido de trabalhar, estudar, de estar na companhia de sua família, sem mencionar o já conhecido estado de coisa inconstitucional que tem no sistema carcerário.
Sim. Sabemos como são as condições carcerárias, a lotação, a superlotação do nosso sistema prisional, e para presos cautelares isso não é diferente. Eu mesmo tive notícia de uma cadeia pública aqui numa comarca da região metropolitana de Curitiba, onde só tinham presos cautelares. Era uma cela que caberia ali no máximo 4 presos, tinham ali 26 presos. Então já pode imaginar a situação sanitária, o mínimo de dignidade para as pessoas que nem sentença condenatória tinham. Veja bem, eu acredito que se a gente partisse do princípio, por exemplo, de que as nossas prisões, as prisões brasileiras fossem, por exemplo, no nível da Noruega, assim, ou fossem de acordo com o que a lei de execução penal prevê, ainda assim, essa pessoa que ficou privada de liberdade injustamente e em desacordo com o que a própria legislação do Código de Processo Penal dita para uma decretação de prisão preventiva, né, uma prisão cautelar, uma medida cautelar, essa pessoa que ficou privada de liberdade injustamente, ela teria, sim, sofrido um dano, né? Por conta de tudo que a gente já falou. A vida dessa pessoa parou, ela teve que parar de trabalhar, ela pode ter perdido o emprego por conta disso, ela teve que parar de estudar, se ela estudava, ela ficou longe da família, ficou longe dos amigos, enfim, a vida dela literalmente parou em decorrência de uma decisão injusta. Então, assim, ela já teria sofrido esse dano. Agora, considerando a situação atual do sistema carcerário, que a gente já sabe como é, né, essa questão do estado de coisas inconstitucionais, que já foi declarado pelo próprio STF, né, enfim, e a própria realidade que a gente vê no dia a dia, atuando na advocacia criminal, da superlotação, o dano ele se torna imensurável, né? E é uma decisão até, de certa forma, contraproducente, porque se você for parar para pensar, essa pessoa que muitas vezes não cometeu um crime ou não tem nenhum envolvimento com a criminalidade, com organizações criminosas, facções criminosas, muitas vezes ali foi acusada, sabe-se lá por quê, e posteriormente realmente verificou-se que não tinha indício nenhum de autoria por parte daquela pessoa. Essa pessoa que eventualmente não tivesse nenhum envolvimento com qualquer tipo de organização criminosa ou criminalidade, dentro do sistema ela vai ter esse contato. Vai ter contato com facções criminosas, vai ter contato com outros condenados, outros criminosos, pessoas que cometeram crimes, e eventualmente ali muitas vezes você acaba tornando a situação pior do que já estava, né? Você acaba colocando uma pessoa em contato com uma coisa que ela não tinha contato antes, e muitas vezes ela acaba sendo forçada ali a interagir com aquelas pessoas ou ficar devendo favores para sobreviver lá dentro. Ainda mais hoje vivemos aí como a gente já citou, né, um estado de coisa inconstitucional e uma dominação das facções criminosas, né, nos presídios brasileiros, como é notório. Você acaba entregando de brinde possíveis novos membros para essas facções criminosas, pessoas que não tinham envolvimento nenhum, não têm essa experiência no crime, e eventualmente acaba tendo que, de certa forma, se associar ali, não realmente passar a integrar, mas, enfim, depender de determinados favores ali dentro para sobreviver, né? Exatamente, porque você tem ali uma omissão do Estado, né, que não consegue fornecer um mínimo de dignidade para pessoas que estão sob a sua tutela, e isso dá um campo enorme para a atuação das facções, né? Elas acabam daí suprindo esse vácuo estatal. Então, dando sequência ali à fundamentação, né, como tratamos agora, houve essa aplicação subsidiária do CPC, continua o relator em sua fundamentação. Desse modo, a regra de processo cautelar dispõe que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da medida causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. Assim, considerando que a prisão preventiva tem natureza cautelar, em caso de absolvição do réu, a regra é que o Estado responda pelos danos decorrentes da prisão indevida. Como citado em caso, não havia motivos suficientes para determinar a prisão cautelar, razão pela qual há o dever de indenizar. Muito legal essa conclusão da fundamentação. Eu acredito que
não sei, muitas das pessoas que talvez sejam contra esse tipo de indenização falem algo no sentido de que, pô, se começar a conceder esse tipo de decisão, ninguém mais vai prender preventivamente, né? Mas quando você pensa que uma prisão preventiva realmente ela é a exceção e que as pessoas precisam responder, em tese, de acordo com a lei, ao processo penal em liberdade, e que para você decretar uma prisão preventiva realmente precisa ter um risco concreto do estado de liberdade daquela pessoa, faz total sentido você realmente tomar muito mais cuidado com o tanto de prisões preventivas que você decreta, com o tanto de prisões preventivas que você pede como acusação, enfim, justamente para evitar que posteriormente você tenha um dever de indenizar. Se você não vai tomar esse cuidado porque é o que está na lei, você toma esse cuidado para não ter que ressarcir essa pessoa pelo dano que ela acabou sofrendo de forma injusta, o que é totalmente injusto você indenizar uma pessoa pelo dano injusto que ela sofreu. E ainda mais considerando a quantidade de presos provisórios que nós temos no Brasil, né? Que chega a praticamente metade da população carcerária. Então, é um absurdo você pensar que a gente tem tantas pessoas presas preventivamente e pensar que muitos casos são iguais a esses que eu comentei agora, que consegui uma decisão semana passada, mas que a pessoa ficou praticamente 8 meses preso preventivamente por uma decisão que praticamente não tinha fundamentação suficiente. E vamos conseguir a reversão agora. E lembrando que a liberdade é um direito fundamental, né? Um direito garantido na nossa Constituição. Além disso, é um direito fundamental de primeira geração, ou primeira dimensão, como chamam. Então, o Estado ele tem que tutelar a nossa liberdade. Lembrando que a prisão ela é uma exceção para pessoas em regra, pessoas com uma condenação definitiva, né, com trânsito em julgado, ou em situações que realmente há necessidade de aplicar essa prisão cautelar. Em regra, então, é observar o que está disposto na Constituição e no Código de Processo Penal, o que não foi o que ocorreu nesse caso. Porque se o juiz tivesse observado ali o teor do Código de Processo Penal, não haveria um dever de indenizar. O juiz ele verificou se tinha um indício suficiente de autoria? Não verificou. A decisão que determinou a prisão cautelar é uma decisão genérica, porque não há demonstração de um perigo de liberdade e nem a demonstração de indício de autoria. Então, quem garante que amanhã, de repente, eu, o Calil, ou você aí de casa, um amigo, um parente nosso, de repente possa sofrer aí uma acusação injusta e uma prisão cautelar indevida? Há uma garantia? Não há. Se não for aplicado corretamente a Constituição e o Código de Processo Penal. Então, assim, o ordenamento jurídico, essa proteção da liberdade, essas regras para a aplicação da prisão cautelar, elas existem justamente para proteger a minha, proteger o Calil, proteger você que está em casa, proteger nossos amigos, familiares. Então, assim, se o Estado não observa a norma, o ordenamento jurídico, há sim uma violação de um direito à personalidade e um dever de indenizar. Até porque você tem ali, pelo menos, tem que ser considerada a dupla função da indenização, que é o caráter compensatório e pedagógico da verba, né? Porque o Estado ele tem que começar a tomar cuidado para prender as pessoas, não pode prender as pessoas a torto e direito. O direito à liberdade, como qualquer direito, né, ele não é um direito absoluto. Ele pode, eventualmente, ante a necessidade, ser relativizado. Mas para que aconteça essa relativização do direito à liberdade, como qualquer outro direito fundamental garantido na Constituição, é necessário que exista, primeiro, uma proporcionalidade nessa relativização desse direito e, segundo, uma justa causa. Na verdade, acho que é inclusive o inverso, né? Primeiro, uma justa causa, você precisa ter pelo menos um motivo realmente justo para relativizar esse direito. E aqui existem os parâmetros, por exemplo, do Código de Processo Penal, que não foram seguidos, e muitas vezes a gente vê que não são seguidos. Então, são prisões sem uma justa causa, uma relativização de um direito fundamental sem a devida justa causa, e a proporcionalidade, né? Porque, enfim, tem que analisar questões como se existiriam, por exemplo, outros meios de você lidar com essa situação sem que os direitos dessa pessoa sejam tão atingidos, assim.
E aqui existe o 319 do Código de Processo Penal, né? Existem outras medidas ali que você pode estabelecer, recolhimento noturno, tornozeleira eletrônica, que você limita um pouco a liberdade daquela pessoa, de acordo com o caso concreto, de uma forma proporcional que não gere tantos danos para aquela pessoa quanto uma prisão preventiva. Então, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Infelizmente, o que a gente vê é decretação de prisão preventiva em massa, dependendo da comarca que a gente está trabalhando. Lembrando que a prisão preventiva, a prisão cautelar, ela não pode ser vista como uma antecipação da pena. Para ser aplicado a pena, tem que ocorrer toda a instrução processual e uma sentença com trânsito em julgado. Ou seja, é o órgão acusador, que é o Ministério Público, apresenta ali a acusação, o acusado ele se defende dessa acusação, é feita ali toda a instrução para análise das provas juntadas aos autos, a oitiva de testemunhas, para aí sim o juiz proferir uma sentença condenando, absolvendo, e tendo uma condenação definitiva, aí sim o acusado, nesse caso o condenado, ele passa a cumprir a pena. A prisão cautelar, ela se dá antes da condenação. Como eu já disse, prisão cautelar, ela é aplicada como uma cautela, nas situações ali dispostas no artigo 312, que são aquelas situações quando há um risco de fuga, quando o indiciado, o acusado está atrapalhando ali a investigação ou a instrução do processo, como destruindo provas, ameaçando testemunhas, ou quando há um risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, mas tem que ser demonstrado, no caso concreto, que esse estado de liberdade dele oferece um risco à sociedade. Tem que ser demonstrado no caso concreto. E, além disso, tem que ser demonstrado que as demais cautelares que a gente mencionou no 319 são insuficientes para garantir o processo. Lembrando que a prisão cautelar é uma prisão processual, não é uma prisão penal, né, com fim de punição. Aqui até correndo o risco de repetir algumas coisas que eu falei num vídeo meu até a respeito de presos provisórios e presos definitivos, né, presos condenados. Inclusive, vou fazer aqui a propaganda, se você ainda não assistiu o meu vídeo, dá uma conferida lá no meu Instagram. Mas a respeito dessa questão da antecipação da pena, veja bem, se você sequer pode chamar esse indivíduo de culpado porque ele não foi condenado, você também não pode penalizar ele. Não faz sentido nenhum você querer penalizar uma pessoa se essa pessoa sequer pode ser chamada de culpado, se ela sequer chegou a ser condenada pelo crime, pelo menos por enquanto. E assim, lembrando que essa garantia que está no CPP em razão de se evitar uma prisão indevida é justamente evitar que o encarceramento indevido numa pessoa inocente. A gente não pode esquecer do caso da escola base, que após a instrução verificou-se que aquelas pessoas elas não tinham praticado aquela conduta que foi imputada, e também o caso Evandro, né, que foi tratado até no podcast do Ivan Zanzu e do documentário da Globoplay, que posteriormente, anos depois, foi verificado que haviam vários vícios ali durante aquela investigação, que as confissões se deram mediante tortura e foram pessoas condenadas sem qualquer prova. E aí, como é que é feita a compensação, a reparação desse dano causado a essas pessoas? Então, por isso que existe um devido processo penal, por isso que existe uma instrução processual, para a gente, à medida do possível, para fazer justiça. O que é a justiça no processo penal? Você condenar os culpados e absolver os inocentes. E na dúvida, se há dúvida da culpa daquela pessoa, na dúvida você absolve, porque é melhor você absolver um culpado do que condenar um inocente. Exatamente. E a respeito disso, inclusive, não é porque a pessoa foi presa em tese em flagrante que ela vai ter que ficar presa cautelarmente já desde o início do processo, né? Como a gente falou, a liberdade ela é garantia a todos, ela é a regra. Então, enfim, mesmo esse indivíduo tendo sido preso em tese em flagrante, existem chances dele ser absolvido por inúmeros motivos posteriormente. Então, não quer dizer que essa pessoa precise e deva ficar cautelarmente presa desde o início do processo, desde que foi presa em flagrante. Porque, como já nós falamos aqui algumas vezes, é necessário que exista ali uma demonstração clara
de um risco que essa pessoa ofereça para a sociedade estando em liberdade. Até pode ser questionado, mas imagina uma flagrante num homicídio. Poxa, mas a pessoa foi flagranteada ali cometendo um homicídio, mesmo assim não vai se aplicar uma prisão cautelar? Gente, tem que analisar o caso concreto, porque é importante ter instrução. Imagina se na instrução ele prova que foi uma legítima defesa. Ele estava ali acobertado por uma excludente de ilicitude. Daí ele ficou preso todo esse período para, em meses depois, ou até mais de ano, provar na instrução de que ele estava ali protegido, enfim, ele estava cometendo um ato albergado pela uma excludente de ilicitude com uma legítima defesa, né? Na verdade, ele estava só se protegendo ou protegendo outra pessoa, né? Enfim. E outra, dependendo do caso, questiona-se até se essa pessoa que cometeu um homicídio ali e foi pega em flagrante, se ela realmente oferece um risco estando em liberdade. Porque se foi somente uma vez, uma pessoa que não tem um histórico de criminalidade ali, envolvimento com organizações criminosas, com outros crimes, e aconteceu, por exemplo, um caso de legítima defesa ali, eu acredito que, do meu ponto de vista, não há fundamento para uma prisão preventiva, né? E mesmo naquelas situações, uma situação de um homicídio privilegiado, né? Culposo, privilegiado, que em regra nem se aplicaria ali um regime fechado, não seria um semiaberto, em regra, né? E aí a pessoa ficaria presa cautelarmente no regime fechado, antes da instrução, bem desproporcional, né? Então, por isso que, em regra, tem que ter essa instrução processual. E você tocou num ponto muito interessante, porque muitas vezes a gente vê pessoas ficarem meses presas preventivamente, que a prisão preventiva ela é no molde de um regime fechado, né? Essa pessoa não tem direito a saidinhas, não tem, enfim, ela funciona nos moldes de um regime fechado. Posteriormente, a pessoa, dependendo do caso, é condenada a iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto, ou às vezes um semiaberto harmonizado, com uso de tornozeleira. Então, aquela pessoa ficou meses presa preventivamente em um regime fechado por um crime que muitas vezes só poderia ser condenado por um regime semiaberto. Uma decisão totalmente injusta que decretou essa prisão preventiva. Então, o quão absurdo é isso? Não deveria acontecer, mas a gente sabe que acontece. E, além disso, a gente tem que considerar a estigmatização da pessoa, né, perante ali a família, a comunidade, né? Porque para a comunidade é um preso. A pessoa que foi presa, né, e ela fica já com estigma. A gente sabe disso que ocorre. A pessoa já fica com aquele estigma de bandido e de quem já foi preso. Né? Exatamente. No caso concreto, nem é uma pessoa dedicada a uma atividade criminosa, uma pessoa que muitas vezes nem tem antecedentes criminais, e ela já fica com esse estigma, que daí prejudica as relações sociais, profissionais, familiares, e acaba gerando ali um dano irreparável a essa pessoa. Bom, Augusto, eu acho que como conclusão do nosso debate aqui até agora, né, eu acho que pontos muito importantes foram levantados, e eu sou do ponto de vista de que acho que o judiciário deveria tomar um pouco mais de cuidado com as decisões de prisões provisórias que são decretadas, e eu sou do ponto de vista que esse tipo de indenização deveria ser realmente aplicada mais vezes, né? As pessoas que são injustamente privadas de liberdade provisoriamente aí e não chegam a ser condenados, elas devem ser, sim, ressarcidas pelos danos que elas sofreram. Verdade, Calil, eu concordo contigo, lembrando que essa é uma decisão de vanguarda, porque até então o judiciário só aplicava, arbitrava indenizações para casos em que a parte foi absolvida por demonstração de inexistência do fato ou por demonstração de ausência da prática da autoria, e não aplicava indenização quando o réu era absolvido por ausência de provas ou ali por aplicação do princípio indúbio pro réu. Então, realmente é uma decisão ali de vanguarda. Espero que isso comece a chegar aos tribunais superiores, que isso comece a gerar uma repercussão para aí sim formar uma jurisprudência nesse sentido, para que, como você falou, o judiciário se atente mais ao que consta da Constituição e do nosso Código de Processo Penal, para aí sim valer, garantir esse direito de primeira geração, que é a liberdade de todos nós.
Então, eu quero agradecer a você que acompanhou a nossa conversa até agora aqui no Criminal Simples Podcast. Se você conhece alguém que é estudante de direito, um advogado, alguém que se interessa sobre esse assunto, por favor, compartilhe esse conteúdo, isso ajuda muito a gente que produz. Quero agradecer mais uma vez o Calil, meu grande parceiro aqui nos podcasts, e acompanhe a gente nas redes. Bom, primeiramente, muito obrigado, Augusto, mais uma vez, por mais uma gravação aí e um debate a respeito de um tema importantíssimo e interessantíssimo para o direito penal. Gostaria de agradecer também a todos vocês que estão nos ouvindo até agora. Conforme o Augusto falou também, se você conhece alguém que possa se interessar por esse tema, compartilhe com seus amigos. Peço para que nos acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram. O Instagram do Augusto é o augustorodrigues.criminal e o meu é o @crimesimples. E é isso, muito obrigado e grande abraço. Valeu, Calil, grande abraço para você e um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Até o próximo episódio do Criminal Simples Podcast.